Meu nome é Ana Maria, eu participo da comunidade Verbo de Deus e eu vou falar para vocês em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E hoje nós vamos refletir sobre o grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda é uma das mais breves contadas por Jesus. Ela está em 3 evangelhos sinóticos do Novo Testamento. Ela está em Mateus, no capítulo 13, do 31 a 32, no Evangelho de Marcos, do capítulo 4, do versículo 30 a 32, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, de 18 a 19. A diferença entre as parábolas nos 3 evangelhos são tão pequenas que elas podem ser derivadas da mesma fonte. Eu vou só ler, vocês nem precisem abrir a Bíblia, fica mais fácil assim. Em Mateus, em seguida, propôs-lhe outra parábola. O reino de Deus, o reino dos céus, é comparado a um grão de mostarda, que um homem toma e semeia em seu campo. Esta é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. É Mateus 13, de 31 a 32. Em Marcos, dizia ele: a quem compararemos o reino de Deus? Ou a que parábolas representaremos? É como o grão de mostarda, que quando é semeado, é menor de todas as sementes. Mas depois de semeado, cresce, torna-se maior de todas as hortaliças, e estende de tal modo os seus ramos, que as aves do céu podem se abrigar à sua sombra. É Marcos capítulo 4, de 30 a 32. Em Lucas, Jesus dizia assim: a que é semelhante ao reino de Deus? E a que eu compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou, semeou a sua horta e cresceu até fazer uma grande planta. E as aves do céu vieram fazer ninhos em seus ramos. É Lucas, capítulo 13, de 18 a 19. Na Índia, no Egito e na Palestina, a semente de mostarda são utilizadas na culinária há muito tempo, há milênios, né? E a palavra mostarda é de origem egípcia, é sinapse. Ela aparece nos 3 primeiros evangelhos. O grão de mostarda é uma pequena semente que tem 2 milímetros de diâmetro. Então, portanto, se ela tem 2 milímetros de diâmetro, ela tem 1 milímetro de raio. Para vocês verem como ela é pequena. Sendo uma das menores sementes do mundo, com as cores que vão branco amarelado, marrom e preto. Jesus provavelmente usou como exemplo foi a mostarda negra, que era a mais conhecida na região, que era mais utilizada naquela região, porque Jesus sempre nas parábolas ele utiliza as coisas que o povo está vivendo, né? Então, ele utilizou a mostarda negra, que era a mais utilizada na região. A mostardeira, segundo alguns botânicos, alcança facilmente mais de 3 metros de altura. Para mim, ela é bem alta. Existe um grande contraste nesta parábola. A menor de todas as sementes e a maior de todas as plantas. Na verdade, o grão de mostarda não é a menor de todas as sementes, mas esta era a expressão dominante daquele lugar, para algo extremamente pequeno. Jesus não cometeu erro ou contradição, como alguns pensam, que se referiu ao grão de mostarda como sendo o menor de todas as sementes. Hoje sabemos que a semente de mostarda não é absolutamente a menor semente que existe. Jesus não estava referindo a todas as sementes do mundo, mas apenas aquelas que os fazendeiros palestinos de então semeavam nos seus campos. Isto está claro pela passagem, que tem.
um homem tomou e plantou no seu campo. Isso nós vemos em Mateus 13:31. E é um fato que a semente de mostarda era a menor de todas as sementes que os fazendeiros judeus do primeiro século semeavam em seu campo. O que Jesus disse era literalmente verdadeiro no contexto no qual ele falou. A parábola do grão de mostarda trata de um tema principal das pregações do Novo Testamento, que é o do reino dos céus, mostrando que o reino de Deus teria um começo aparentemente insignificante, muito pequeno. Depois ficaria muito grande. O elemento surpreendente desta parábola é o começo insignificante. Conforme os homens medem as coisas, uma semente pequena daria uma grande planta. Em Mateus, a semente é plantada no campo, em Marcos, na terra, e em Lucas, na horta. Lucas coloca a ênfase no grande tamanho da planta, enquanto Mateus e Marcos enfatizam o pequeno tamanho da semente. Marcos fala em hortaliças, Mateus e Lucas em árvore. Estas pequenas diferenças nas narrativas em nada alteram o sentido da parábola, ou seja, o ensino permanece o mesmo nos 3 evangelhos. O propósito dessa parábola é mostrar que o início do evangelho seria pequeno, mas que ao seu final ele aumentaria grandemente. O reino do Messias, que estava sendo implantado, tinha uma pequena expressão. Cristo e os seus apóstolos comparados com os grandes do mundo romano. Então vocês imaginam aquele exército enorme romano. E eles eram 12 só. Não era nada. Eram insignificantes realmente. Se pareciam com uma semente de mostarda. Geralmente os homens pensam em grandes conquistas e demonstrações de força. Como nós vemos em João 6,15. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. É que naquela época, eles esperavam um Messias guerreiro, um Messias grandioso, um Messias que ia derrubar o Império Romano. Ele ia se impor no Romano. E não veio. Veio Messias com 12 homens. Ainda nessa semana nós vimos a apresentação do Senhor, que foi terça-feira. Simeão, ele foi impulsionado para o templo pelo Espírito Santo. E quando ele chegou lá, apresentaram Jesus, aquela criancinha pequenininha, né? E ele era cheio do Espírito Santo. Ele pedia para o Senhor que ele não queria morrer antes de ver o Salvador. E apareceu aquela criancinha pequenininha. No início, mas instantes, minutos, né? Ele falou, mas como pode ser o Salvador? Uma criancinha dessa tão pequenininha, numa família tão pobre, uma família tão simples. Mas foi instante. Logo o Espírito Santo mostrou para ele que aquele era o Salvador. E ele glorificou a Deus por ele poder ver o Salvador antes dele partir. Então, muitas vezes a gente também, segundos, assim, mínimos tempos, a gente pode até duvidar. Como também Zacarias duvidou que a esposa dele ia ter filho e ele ficou mudo. Então, são pequenos lances, assim, lápis, entende? Que às vezes a gente pode duvidar, mas o Espírito Santo não deixa a gente permanecer na dúvida, como não deixou Simeão. Então, voltando aqui. Então, o que eles imaginavam era todo um exército enorme, um Messias enorme, um Messias que ia lutar, né? Até os apóstolos imaginavam um reino grande, glorioso e desejavam posições de honra e influência. Como nós vemos em Marcos 10, de 35 a 37. Aproximaram-se de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, e disseram, Mestre, queremos que nos conceda tudo o que pedirmos. E Jesus responde, que queres que eu faça? Concede-nos que
nos sentemos a tua glória, à tua direita e outra à tua esquerda. No entanto, Jesus não iniciou seu reino no auge do apoio popular, e sim no momento em que quase todos o abandonaram. O começo foi aparentemente insignificante, simples, pequeno, com poucos homens e sem importância na sociedade. Eram apenas 12 homens e alguns deles iletrados, incultos, numa região desprezada. E havia pouco mais de 100 pessoas, como nós podemos ler em Atos dos Apóstolos 1:15. Em um daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, na assembleia reunida, que constava de umas 120 pessoas. Então, vocês imaginam, né? Eram 12, depois para 100, 120, perto de um exército romano. O grão de mostarda, segundo alguns biólogos, é a menor de todas as sementes. Em seu estágio adulto, ela se torna a maior das plantas, atingindo o tamanho de uma árvore, com um mínimo de 3 metros de altura, podendo alcançar até 5 metros. A tal foi a Igreja de Cristo no início de sua formação no mundo. Assim podemos afirmar que a parábola do grão de mostarda trata do crescimento e desenvolvimento desse reino na terra. Ao fazer essa comparação, Jesus falou em desenvolvimento, em crescimento e em expansão. Portanto, o grão de mostarda, quando semeado, sendo pequeno e diminuto, tem a força para desenvolver, crescer, transformar-se numa grande árvore. E a referência de árvore indica um império em expansão nas citações do Antigo Testamento. Nós vamos ler em Ezequiel 17:23. E eu plantarei na alta montanha de Israel, eu estenderei seus galhos e dará fruto, e ele se tornará um cedro magnífico. E os pássaros representam as nações do império. Ezequiel também 31:6. Em seus galhos se alinhavam todas as aves do céu. Sob os seus ramos davam cria todos os animais dos campos. E a sua sombra descansava toda a espécie. Então isso já era profetizado desde o Antigo Testamento. Esse crescimento do cristianismo, né? Esta planta se torna tão imponente que até mesmo as aves do céu se animam em seu ramo. A semente foi plantada, a planta cresceu, pois na mesma cidade ao qual Jesus foi morto, quase 3.000 pessoas foram batizadas num só dia. Então nós estamos vendo a expansão desse reino, né? Então nós podemos ver isso em Atos dos Apóstolos 2:41. Os que receberam a sua palavra foram batizados. E aquele dia elevou-se mais ou menos 3.000 o número dos adeptos. Pouco tempo depois, contava-se quase 5.000. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação, creram, e o número dos fiéis elevou-se mais ou menos a 5.000. Isso nós podemos ler em Atos dos Apóstolos 4:4. A pequena semente continuou crescendo ainda mais, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Só em Jerusalém chegaram a contar milhares de cristãos. A palavra foi pregada ao mundo e o reino continuou crescendo. O que começou com uma minúscula semente se tornou uma grande planta. Jesus usa a hipérbole para acentuar que as plantas grandes podem crescer de uma semente muito pequena. E assim sucederá com o poder expansivo, penetrante e gradual do reino de Deus. Aqui nós vimos uma maneira de enxergar esse grão de mostarda, mas nós enxergamos a expansão do reino de Deus, a parte externa. Então, houve um crescimento do reino de Deus. Agora nós vamos mudar a nossa visualização do grão de mostarda. Vai ser para nós, para cada um de nós, nosso interior, né?
Veja o grão de mostarda, é pequeno e insignificante, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as outras hortaliças. O reino dos céus é assim. Ele parece que não significa nada para a sociedade. Quando não conhecemos, dizemos, quando a gente, quanta gente, quando não conhece direito a igreja, fala assim, né? Aquelas coisas da igreja, não é isso? A gente ouve muito isso, né? Mas quando essa semente pequena, insignificante e sem importância para as pessoas cresce e transforma toda a sociedade. Veja, não nos tornamos grandes. E eu não me tornarei nem um pouco grande, muito pelo contrário, cada dia eu estou mais baixinha, né? Importante ou melhor por causa da palavra de Deus, mas ela se torna grande em minha vida. Tornou-se o grande tesouro da minha vida. No início eu não entendia, eu era um ser humano entre tantos outros, mas quando eu descobri esse tesouro, ele entrou na minha vida e me transformou. E eu posso ser bem clara com isso. Eu bem dizer, nasci de uma família muito católica. Meus pais tinham uma fé assim inabaláveis, mas inabaláveis. Eles tinham uma fé muito grande. Acho que desde o ventre da minha mãe eu já sentia isso neles, né? E eu sempre fui à igreja, porque eles eram católicos, nós sempre fomos à igreja, nós sempre frequentamos a igreja, mas chega um certo tempo, eu me afastei um pouco. Então eu fiz a faculdade de matemática e eu trabalhava como analista de sistema. Então é uma coisa bem racional, bem lógica, matemática e computador. Um belo dia, um colega de serviço, nós estávamos conversando, ele falou assim, meu apelido lá era Guima. Ô Guima, nós somos um computadorzinho ambulante, né? Eu falei, como? Nós somos é só você clicar alguma coisa na tua cabecinha, a gavetinha sai, o arquivo sai e vem tudo para fora. Nós somos um computador ambulante. Aquilo, Deus sabe a hora, o tempo exato, né? Que ele chama para a volta, né? E eu me assustei. Falei, imagina. Ainda o nome dele era Festinha. Festinha, imagina, de jeito nenhum. Nós não somos computador, nós somos seres humanos, nós temos alma, temos espírito. Aí ele deu risada. Imagina, Aninha, isso é da tua cabeça. E Deus, na sua grande misericórdia, no mesmo dia, uma amiga minha me convidou para fazer um curso de aprofundamento da religião católica. E eu fui frequentar esse curso. Levou alguns anos, né, esse curso. Mas aquilo me encheu, porque eu percebi que realmente eu não era um computador. Eu tenho um corpo, eu tenho uma alma e eu tenho um espírito, como cada um de nós. E depois que eu casei, eu comecei a frequentar a renovação carismática. Aí que me evoluiu mais ainda. Quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, aquilo cresceu dentro de mim. Aquele Deus presente na minha vida era muito forte. E cada dia mais, como outro dia que eu falei para vocês, que eu não tinha muita intimidade com São José, de repente São José me mostra um São José maravilhoso, o pai adotivo. Então, cada dia, não importa a idade que nós estamos, o importante é nós estarmos na presença do Senhor. E Ele vai fazendo essa sementinha de mostarda crescer dentro da gente. A gente vai tendo os ramos que a gente vai abraçar o povo, vai abraçar um, vai abraçar o outro. Vai mostrar para o povo quem é esse Deus maravilhoso, quem é Maria, quem é São José, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo. A gente vai crescendo, a gente vai se alimentando da palavra e a palavra vai crescendo dentro da gente. Pode ser que a palavra e o reino de Deus seja uma coisa pequena para você, mas deixe ele entrar com força para valer. O que parecia insignificante será aquilo que vai transformar a sua vida. E assim acontece com muitas coisas na nossa vida. Coisa que nós não damos valor.
coisa que nós olhamos com insignificância. As pessoas que parecem insignificantes podem se transformar na grandeza do amor de Deus. Com a palavra de Deus que chegou devagarinho, pequenina, em muitos corações, em muitas vidas, transforma corações de tantos jovens, renova tantas famílias, liberta tantas pessoas, renova a mentalidades, o sentimento, a concepção de muitas pessoas têm. É preciso ter um coração capaz de acolher essa semente. Pode ser que não pareça nada, seja até insignificante para você, mas se você acolhe de coração sincero, de coração aberto, essa semente vai crescer, vai produzir muitos frutos na sua vida. Todo esforço verdadeiro precisa contar com o tempo. Olha só, que nós acabamos de falar, precisa contar com o tempo. E nesta parábola, Jesus é o agricultor. Temos de entender o espírito de sequência da natureza. Nenhuma semente sai imediatamente da sua condição de semente e se transforma num fruto, numa árvore de um dia para uma noite. Não é assim. Vai devagarzinho, vai crescendo, porque a palavra vai sendo acolhida cada dia mais. Que sejamos pacientes e perseverantes no seu tempo, Senhor, no tempo do Senhor. Que nós podemos pedir agora que essa perseverança, que essa paciência de nós estarmos trancados dentro de casa, que nós tenhamos perseverança e o tempo do Senhor vai chegar. Nós temos de ter confiança, nós temos de ter paciência e fazer isso que nós estamos fazendo hoje, estar unidos em oração, um ajudando o outro, um colocando cada um o outro. Olha a colocação da Isabel, que linda que foi, né? Foi espontânea. Então, nós vamos agradecer ao Senhor hoje. Toda essa situação que nós estamos vivendo é para um tempo de melhora, de alegria, de paz, como foi colocada hoje. E eu falei para vocês, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Ana Maria.